90 mil barragens. Esse é o volume impressionante de estruturas que os Estados Unidos ergueram ao longo de todo o século XX para moldar sua paisagem. Por que o país investiu trilhões de dólares nessas construções massivas em todos os seus estados? Aparentemente, a necessidade de iluminar metrópoles em expansão e irrigar vastas extensões de terras agrícolas justificava a alteração radical da hidrografia. No entanto, o custo ambiental para sustentar a economia de uma nação inteira resultou na interrupção abrupta de ciclos biológicos milenares. O salmão desapareceu de bacias onde antes era soberano. No rio Los Angeles, um curso de água que historicamente recebia mais de 400 mil unidades de salmão todos os anos, a instalação de apenas 2 barragens foi suficiente para bloquear o fluxo natural. Pode-se notar como o equipamento pesado e as paredes de concreto transformaram um ecossistema pulsante em uma zona biológica estática e sem vida. Mas isso é apenas o começo da análise técnica sobre o impacto das infraestruturas hídricas. Apenas parece óbvio que o progresso industrial exige o sacrifício de espécies nativas, mas na prática, a restauração ambiental tornou-se uma prioridade logística. Durante décadas, o rio Elwha foi classificado por especialistas e engenheiros como uma causa perdida, devido à magnitude das estruturas que impediam qualquer tentativa de recuperação. Vê-se como o sedimento acumulado e a interrupção das correntes criaram uma barreira física que parecia permanente. O processo está apenas ganhando velocidade com a mudança de paradigma na engenharia civil americana. O governo tomou a decisão técnica de desmantelar completamente o que havia construído no século anterior. Caminhões e máquinas hidráulicas removeram toneladas de concreto e detritos para permitir que o rio retomasse seu curso original. Transição para o próximo nível. Pouco tempo depois da remoção das barreiras, fenômenos biológicos inesperados começaram a ser registrados nas áreas recuperadas. Pode-se observar como o salmão começou a ressurgir em trechos do leito do rio, onde não eram vistos por várias gerações sucessivas. As câmeras de monitoramento captam o movimento dos peixes subindo a correnteza por caminhos que seus ancestrais percorriam antes da intervenção humana. Depois, fica mais complexo. A ciência agora busca entender os mecanismos exatos que permitiram a essas criaturas redescobrirem rotas migratórias que haviam sido apagadas da memória biológica local por décadas. A investigação técnica detalha cada etapa da transformação do rio Elwha e a mecânica por trás desse retorno da fauna. Os dados coletados revelam como a natureza responde à remoção de obstáculos artificiais e à restauração da dinâmica das águas. O fluxo do rio segue adiante pela cadeia de recuperação sem interrupções. 400 mil salmões do Pacífico, abrangendo as espécies Chinook, Coho, Sockeye, Pink Shum, realizavam anualmente a migração das águas oceânicas para as cabeceiras do rio Elwha. Por que esse ecossistema era considerado um dos mais robustos de toda a costa oeste dos Estados Unidos antes da interferência humana? A abundância extrema de espécimes não era o único diferencial, mas sim a dimensão física extraordinária de alguns indivíduos que navegavam por aquelas correntes. Espécimes de salmão Chinook do rio Elwha atingiam massas corporais superiores a 45 quilogramas, posicionando-se entre os maiores registros da espécie em toda a história biológica documentada. Mas isso é apenas o começo. Para o povo Lower Elwha Clallam, o curso de água não funcionava meramente como um reservatório de subsistência alimentar. Pode-se notar como o rio atuava como o eixo vital de uma cultura inteira, onde o ciclo biológico do salmão sustentava populações humanas, complexos florestais e a fauna selvagem por milênios. O processo está apenas ganhando velocidade. Naquela época, o rio Elwha estendia-se por mais de 70 milhas em direção às nascentes, serpenteando através das florestas primárias do que hoje integra o Parque Nacional Olympic, no noroeste do estado de Washington. À primeira vista, o leito de um rio pode parecer uma estrutura geológica simples, mas na prática, a complexidade do canal era o que garantia a sobrevivência das espécies.
O fluxo era densamente preenchido por detritos lenhosos de grande porte, leitos de cascalho e canais secundários intrincados. Vê-se como esses elementos criavam o habitat ideal para que os salmões juvenis encontrassem abrigo contra predadores e correntes fortes, permitindo o crescimento seguro antes da jornada ao mar. Depois fica mais complexo. 20 a 25% de todo o nitrogênio encontrado na vegetação ripária das margens do rio tinha sua origem rastreada diretamente nos oceanos através dos peixes. Durante cada temporada de desova, os sistemas biológicos entravam em uma fase de transferência de massa química. As carcaças dos salmões que morriam após a deposição dos ovos liberavam nitrogênio e fósforo, acumulados no mar de volta para o leito do rio e para as florestas circundantes. O equipamento de monitoramento em estudos posteriores confirmou que esse ciclo de nutrientes era fundamental para a fertilidade do solo local. Transição para o próximo nível. O material orgânico se decompunha silenciosamente sobre o cascalho, integrando-se à base da cadeia alimentar da região. Assim, o ciclo biológico do rio completava sua função sistêmica, preparando o ambiente para as gerações futuras. 2 barragens hidrelétricas foram erguidas com sucesso sobre as águas do rio Elwha no início do século XX, marcando uma mudança drástica em seu curso natural. Por que essas estruturas monumentais foram posicionadas sem qualquer mecanismo de transição para a fauna local? Aparentemente não é complexo integrar sistemas de passagem, mas na prática, a ciência ecológica da época ainda operava em sua infância absoluta, ignorando a prioridade dos salmões no design de infraestrutura. A primeira construção, a barragem de Elwha, atingiu sua conclusão no ano de 1913, situada estrategicamente próxima à foz, a apenas alguns quilômetros de distância do oceano. O projeto de industrialização avançava rapidamente pela região. Em 1927, a segunda estrutura, denominada Barragem de Glines Canyon, foi finalizada nas profundezas de um cânion a montante. Ambas tinham a função técnica de fornecer eletricidade para serrarias, fábricas de papel e para o núcleo urbano de Port Angeles, que apresentava um crescimento acelerado. Pode-se notar como as paredes de rocha pura e íngreme do Glines Canyon tornavam a instalação de escadas de peixes uma tarefa tecnicamente inviável para a engenharia daquele período. Mas isso é apenas o começo. Mesmo quando o estado de Washington implementou legislações rigorosas exigindo a presença de escadas de peixes, as 2 estruturas do rio Elwha permaneceram operacionais através de isenções legais. O impacto geográfico foi imediato e severo após o início das operações. Mais de 113 quilômetros de habitat vital acima das barragens, onde se localizavam os principais campos de desova, foram isolados permanentemente do ciclo de vida dos espécimes. Vê-se como o bloqueio físico interrompeu uma rota percorrida por centenas de milhares de seres anualmente. A queda populacional seguiu uma trajetória implacável de declínio. Os números de salmões, que antes atingiam centenas de milhares, despencaram para apenas alguns milhares de peixes por ano no final do século XX. Depois, fica mais complexo. Com a ausência dos peixes, uma sequência de efeitos ecológicos negativos se propagou por todo o sistema fluvial, alterando a química e a biologia da região. Nutrientes essenciais de origem marinha deixaram de ser transportados para o interior das florestas ripárias. O canal do rio simplificou-se gradualmente, perdendo detritos de madeira de grande porte e a dinâmica natural de sedimentos. Insetos tornaram-se escassos, enquanto aves e predadores mamíferos apresentaram populações reduzidas. À primeira vista, o rio continuava a fluir, mas na prática, o equilíbrio sistêmico que operava em harmonia com o ritmo biológico começou a se desintegrar. O equipamento hidráulico girava sem parar, gerando energia, enquanto a vitalidade orgânica do leito se perdia. Tudo só se complica com o passar das décadas de isolamento. Por quase 100 anos, o rio Elwha manteve seu fluxo constante em direção ao mar, mas o ciclo de vida que definia sua integridade permaneceu fragmentado. O sistema que antes funcionava como uma unidade coesa passou a derivar para longe de seu estado natural de equilíbrio. O material sedimentar acumulado e a ausência de vida migratória
transformaram a paisagem em um ambiente estático e silencioso. O processamento das águas continuava, mas a cadeia biológica estava desfeita. Assim, o rio seguiu seu curso incompleto por quase um século de silêncio ecológico. 20 milhões de metros cúbicos, esta é a quantidade massiva de sedimentos que ficaram retidos por quase 100 anos atrás das barragens. Por que os engenheiros e agências governamentais decidiram remover completamente as estruturas em vez de apenas construir passagens para peixes? Aparentemente, não é complexo manter uma estrutura antiga, mas na prática, os custos de manutenção das usinas no rio Elware subiam implacavelmente enquanto a eficiência na geração de energia atingia níveis mínimos. A decisão final de desmantelamento surgiu como a única via para restaurar a integridade biológica de uma área federal protegida. A decisão de remover as barragens carregava riscos técnicos e geológicos significativos para toda a região. À primeira vista, a retirada das paredes de concreto parece um processo de demolição comum, mas na prática, o volume de sedimentos acumulados poderia turvar as águas e alterar drasticamente a foz do rio. O governo dos Estados Unidos enfrentou décadas de debates técnicos envolvendo cientistas, comunidades locais e a tribo Klalon do Baixo L, antes de optar pela remoção total. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o ecossistema foi priorizado sobre os interesses industriais remanescentes dentro dos limites do Parque Nacional. Em 1992, o Congresso aprovou a Lei de Restauração do Ecossistema e das Pescas do Rio LA, estabelecendo uma meta que ia além da simples preservação. O objetivo era recuperar o ambiente para uma condição o mais próxima possível do seu estado natural original. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a incerteza pairava sobre o retorno das populações de salmão após quase um século de bloqueio total. Ninguém podia garantir com precisão técnica se os peixes ocupariam novamente os trechos superiores do rio ou em quanto tempo isso ocorreria. O equipamento de demolição e as equipes de engenharia iniciaram os trabalhos oficiais apenas em 2011. Tudo só se complica com a escala sem precedentes da operação logística. Este projeto tornou-se o maior desmantelamento de barragens na história americana, superando recordes de engenharia e visão ambiental. Pela primeira vez, infraestruturas produtivas foram deliberadamente desfeitas para devolver o curso hídrico ao seu estado selvagem. Transição para o próximo nível. O rio começou a fluir livremente, transportando sedimentos e redesenhando a vida marinha próxima à costa de forma gradual. O desmonte das estruturas de concreto transformou-se em um marco de engenharia civil e conservação ambiental aplicada. O material removido abriu caminho para que a dinâmica natural da água retomasse seu papel na modelagem da paisagem. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação natural do leito do rio. 99 anos. Esse foi o período exato em que o curso natural do rio Elwha permaneceu interrompido por barreiras artificiais. Por que a reconexão total entre as montanhas Olympic e o Oceano Pacífico levou quase um século para ser concretizada? A remoção das seções finais das represas foi o evento técnico que finalmente restabeleceu o gradiente hidráulico contínuo. Mas sem essa intervenção mecânica pesada, o ciclo biológico vital para toda a bacia hidrográfica permaneceria fragmentado, impedindo a migração de espécies que dependem da conectividade hidrológica absoluta. Pode-se notar como a água começou a fluir seguindo as leis da gravidade e da geomorfologia fluvial, sem a necessidade de eventos formais ou cerimônias de inauguração. O processo está apenas ganhando velocidade. Agências de gestão ambiental executaram o monitoramento técnico enquanto introduziam quantidades controladas de salmões juvenis e adultos na bacia superior. Essa ação foi configurada como um suporte inicial estratégico e não como um programa de repovoamento artificial em larga escala, baseado em criadouros industriais. Apenas parece óbvio que a natureza responda rápido, mas na prática, a velocidade da colonização surpreendeu os especialistas.
Em um intervalo de poucos meses, os sensores e as observações de campo documentaram os primeiros espécimes atravessando trechos do rio que estavam bloqueados por concreto durante décadas. Vê-se como o fluxo constante de água limpa preparou o leito para as fases biológicas subsequentes. Tudo só se complica com a exigência de condições ideais para a reprodução nos bancos de cascalho. Diferentes espécies de salmonídeos, incluindo o chinook, corro, sockeye e chum, recuperaram o território na parte superior do rio de forma sistemática. O equipamento de monitoramento registrou a atividade de desova em camadas de sedimentos que não recebiam ovos há várias gerações consecutivas. Mas isso é apenas o começo. Um fato técnico marcante foi a detecção de indivíduos que não pertenciam aos estoques históricos locais daquela bacia específica. Certas populações de rios vizinhos na região iniciaram um processo de recolonização espontânea assim que as condições naturais foram restauradas. Isso comprova que o salmão possui uma capacidade flexível de expansão geográfica, além do seu instinto tradicional de retorno ao local de nascimento. Pode-se notar a precisão com que esses peixes identificam as novas rotas navegáveis e os habitats disponíveis. Depois fica mais complexo. O ciclo de vida do salmão, que atua como o motor bioquímico e a fundação de todo o ecossistema local, foi restabelecido de forma silenciosa e definitiva. A conexão entre o ambiente montanhoso e o ambiente marinho agora funciona como um sistema integrado de transporte de nutrientes e energia. O material biológico flui novamente por toda a extensão da calha do rio, consolidando a restauração física e biológica do ambiente. O fluxo das águas segue agora seu curso natural e desobstruído. Milhares de salmões retornam às cabeceiras, desencadeando transformações profundas que transcendem os limites do leito aquático. Por que a presença desses peixes é tão vital para a saúde de todo o ecossistema terrestre circundante? À primeira vista, o fenômeno parece ser apenas um evento reprodutivo isolado. Mas, na prática, ao completarem seu ciclo de vida, os salmões depositam no rio Elwha elementos químicos essenciais que estiveram ausentes por quase um século completo. Nutrientes de origem marinha, como nitrogênio, fósforo e carbono, são transportados fisicamente para as partes altas do rio, sendo gradualmente absorvidos pela coluna de água, pelos solos das margens e por toda a vegetação ripária. Mas isso é apenas o começo. Estudos ecológicos realizados em um intervalo de poucos anos documentaram um crescimento nítido na população de insetos aquáticos. Pode-se notar como esses pequenos organismos formam a base fundamental da teia alimentar do rio, sustentando o ressurgimento de diversas outras espécies. Pássaros piscívoros e aves que habitam as zonas ripárias retornam em números cada vez maiores, ocupando novamente seus nichos naturais. O processo está apenas ganhando velocidade. Mamíferos de diferentes portes, incluindo lontras de rio, ursos negros e martas, começaram a ser registrados com uma frequência significativamente maior ao longo das margens do rio Elwha. Vê-se como esses predadores e carniceiros aproveitam o suprimento sazonal de alimento de alta densidade energética trazido pela migração dos peixes. A recuperação biológica estendeu-se para muito além do canal principal do rio, atingindo a floresta densa. Tudo só se complica, pois a teia de interdependência é vasta e detalhada. Cientistas detectaram a reaparição de nitrogênio, derivado especificamente de salmões, nos tecidos das árvores localizadas nas proximidades do rio. Esse fato comprova que a conexão histórica entre o fluxo de água e a floresta, interrompida por décadas, está sendo plenamente restaurada através de processos químicos e biológicos naturais. A vegetação tornou-se visivelmente mais diversa e robusta, desenvolvendo estruturas que ajudam a fixar os solos e a mitigar os efeitos da erosão. O equipamento de monitoramento ambiental registra uma melhoria contínua na qualidade geral da água, resultante direta da estabilização das margens pelas raízes das plantas. Pode-se notar como o ecossistema se reorganiza de forma autônoma, utilizando a matéria orgânica para fortalecer sua própria resiliência. O material orgânico e os nutrientes seguem adiante pela cadeia,
consolidando a restauração de um ambiente que antes estava degradado. Assim, o ciclo biológico atinge um novo patamar de estabilidade, pronto para a próxima estação de migração. 70% de aumento na biomassa de salmões. Esse é o impacto registrado com o retorno massivo da espécie ao Rio Los Angeles após as intervenções de revitalização. Por que a volta desses peixes exigiu uma readequação tão profunda de todo o ecossistema local? O retorno em larga escala trouxe consigo um acúmulo súbito de nutrientes orgânicos após cada temporada de desova. Como resultado dessa carga biológica, o ambiente aquático não retornou de imediato a um estado de calmaria, mas entrou em um ciclo de transformações químicas intensas e necessárias para sua nova fase. Vê-se como em trechos específicos do rio, os níveis elevados de nutrientes estimularam o crescimento vigoroso de algas e micro-organismos diversos. Esse fenômeno biológico reduz sazonalmente o oxigênio dissolvido na água, alterando a dinâmica das espécies residentes. Mas isso é apenas o começo. A remoção das barragens liberou simultaneamente volumes gigantescos de sedimentos que estavam retidos há décadas no fundo do leito. Pode-se notar o equipamento monitorando a turbidez da água, que se tornou mais densa durante os primeiros anos, enquanto o fluxo constante de detritos remodelava gradualmente a foz do rio e sua conexão com o oceano. À primeira vista, o processo de restauração parece ser uma sequência linear de melhorias, mas na prática, as preocupações de gestão técnica surgiram com a mesma velocidade das mudanças naturais. Grupos de pescadores expressaram receios de que as corridas de salmão se tornassem excessivamente dispersas ao longo dos novos canais. O processo está apenas ganhando velocidade. Gestores ambientais precisaram calcular com precisão o equilíbrio entre a conservação dos salmões selvagens e a continuidade dos programas de suporte baseados em incubatórios artificiais. Tudo isso enfatiza que a restauração ambiental não deve ser encarada como um destino final estático, mas sim como um processo longo, técnico e de alta complexidade estrutural. O rio Elwood não retornou instantaneamente a um estado idealizado de pureza intocada. Transição para o próximo nível. Semelhante a qualquer sistema ecológico que é liberado após um controle artificial prolongado, o rio exige tempo para reajustar suas variáveis físicas e encontrar seu próprio ponto de equilíbrio dinâmico. O curso d'água segue seu fluxo natural, passando para um estágio de estabilização tranquila. 2.900 milhas quadradas. Essa é a extensão aproximada da bacia que abriga a história de transformação do rio Klamath, no oeste dos Estados Unidos. Por que a fragmentação deste curso d'água por décadas exigiu uma solução tão radical quanto a remoção completa de suas barreiras? A resposta reside na natureza do ecossistema, que durante milênios serviu como um dos corredores de migração de salmão mais vitais da região, sustentando comunidades indígenas e ecossistemas ribeirinhos complexos. Mas a construção de barragens hidrelétricas no século XX alterou essa dinâmica permanentemente, bloqueando o acesso dos peixes aos seus habitats naturais a montante. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como as populações de peixes declinaram de forma acentuada, enquanto a qualidade da água nos reservatórios estagnados se deteriorava visivelmente. Conflitos intensos surgiram entre os interesses da geração hidrelétrica, as demandas da agricultura, os esforços de conservação e os direitos ancestrais das tribos locais. À primeira vista, soluções tecnológicas menores poderiam mitigar o impacto, mas na prática, nem a modernização das estruturas existentes, nem a instalação de escadas de peixes foram consideradas suficientes para reverter o dano ecológico. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a escala da intervenção no rio Klamath superou qualquer projeto anterior. 4 grandes barragens, distribuídas entre os estados de Oregon e Califórnia, compunham o complexo que precisava ser desmontado sistematicamente. Pode-se notar a complexidade logística que envolveu a coordenação entre dezenas de comunidades locais, agências de gestão governamental e múltiplas tribos indígenas.
O equipamento gradualmente removeu as obstruções em uma das decisões de engenharia e gestão ambiental mais intrincadas já executadas no território norte-americano. Tudo só se complica antes de melhorar. No início da década de 2020, as etapas finais de remoção foram concluídas, permitindo que a água retomasse seu curso original sem restrições. Vê-se como os salmões começaram a retornar a trechos do rio que permaneceram inacessíveis por décadas, nadando contra a corrente por canais antes bloqueados por concreto. Se o caso do rio Elwha serviu para demonstrar a rapidez com que um sistema pequeno pode se recuperar, o rio Klamath provou que sistemas fluviais extensos e sob estresse severo também possuem capacidade de regeneração. O fluxo natural das águas agora segue seu caminho de forma contínua, restabelecendo o equilíbrio dos corredores ecológicos. 4 grandes barragens permanecem em sucessão ao longo do trecho inferior do rio Snake, desafiando a tendência de liberação de cursos de água, como ocorreu nos rios Elwha e Klamath. Por que a recuperação do salmão no Snake deixou de ser um desafio puramente técnico para se tornar uma controvérsia nacional de décadas? A resposta reside na complexidade geográfica, pois este rio serve como um corredor de migração crítico para o salmão Chinook e a truta Steelhead, atravessando o interior árido do noroeste do Pacífico antes de sua junção com o rio Columbia. Mas, sem uma solução consensual, o declínio das espécies persiste apesar das intervenções constantes. À primeira vista, a presença das estruturas parece uma questão meramente logística, mas na prática, cada barreira representa um pilar econômico e político fundamental para a região. Estas construções geram eletricidade, sustentam a navegação interior e fornecem irrigação vital para a agricultura em uma vasta área geográfica. O equipamento opera continuamente para estabilizar os meios de subsistência de milhares de pessoas. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como uma ampla gama de medidas de mitigação foi implementada ao longo de muitos anos para tentar equilibrar o ecossistema. Vê-se como escadas de peixe são instaladas e o transporte de espécimes em barcaças ao redor das barragens é executado com regularidade técnica. O gerenciamento do fluxo de água é ajustado milimetricamente para apoiar a migração dos peixes pelos reservatórios. O processo está apenas ganhando velocidade, mas os resultados biológicos não acompanham o esforço de engenharia. Apesar de todos esses investimentos e manobras hidráulicas, as populações de salmão continuam a diminuir de forma implacável. Esse fenômeno empurrou o debate para sua questão central e mais divisiva: a remoção total das barragens. No rio Snake, essa indagação estende-se muito além da preservação da fauna aquática isoladamente. Transição para o próximo nível. O impasse agora toca diretamente na produção de energia, na viabilidade da agricultura, na manutenção de empregos e na segurança alimentar de toda a nação. Tudo só se complica quando se analisa o peso dessas estruturas na infraestrutura norte-americana. Este se tornou um dos problemas mais complexos e intensamente debatidos nos esforços dos Estados Unidos para restaurar rios e ecossistemas degradados. O fluxo do debate permanece ativo, enquanto as estruturas de concreto continuam a monitorar o volume das águas. 3 rios distintos, o Elwha, o Klamath e o Snake, servem como evidências físicas de que a restauração ambiental não segue uma fórmula técnica pré-definida e estática. Porque a recuperação desses ecossistemas exige decisões tão complexas entre as necessidades de infraestrutura humana e a integridade do mundo natural? A aparente simplicidade de remover uma barragem esconde um equilíbrio de forças, onde cada escolha técnica determina o fluxo futuro de milhares de metros cúbicos de água. Mas a resposta para esse dilema não reside na tentativa de reverter o relógio geológico para um estado intocado. Restauração ambiental consiste em projetar e estabelecer as condições físicas necessárias para que a natureza execute sua própria adaptação em um planeta que já sofreu alterações térmicas e estruturais irreversíveis. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como o leito do rio Elwha não se comporta como um milagre isolado ou o encerramento de um ciclo industrial, mas sim como uma demonstração mecânica de resiliência.
o equipamento gradualmente deixa de intervir e vê-se como a força gravitacional da água volta a esculpir o relevo sem auxílio externo. Nesta etapa, não termina o desafio técnico enfrentado por engenheiros e biólogos em escala global. A eficácia desse recuo humano demonstra que, ao cessar a interferência direta, os sistemas fluviais recuperam a capacidade de traçar seu próprio curso hidráulico de forma autônoma. Tudo só se complica quando a análise se expande para além desses 3 casos específicos, atingindo milhares de outras bacias hidrográficas que permanecem fragmentadas por obstruções artificiais. À primeira vista, a gestão de recursos hídricos parece um cálculo de engenharia civil, mas na prática, trata-se de uma medição do espaço físico que a sociedade está disposta a ceder para que os ciclos naturais operem por conta própria. A questão técnica fundamental que permanece para o Elwha, o Klamath e o Snake é a definição exata de quanto território deve ser devolvido à dinâmica fluvial. O material orgânico e os sedimentos voltam a se depositar em camadas uniformes, enquanto o fluxo de água encontra seu novo ponto de equilíbrio estável. O caminho do rio segue adiante, consolidando sua trajetória de volta ao mar.